Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver questões sobre o processo de formação de palavras. Então, na primeira questão, eu tenho aqui, o processo de formação da palavra docu-série é derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parassintética, composição por aglutinação ou composição por justaposição. E o que é docu-série, né? Então, vamos ver aqui no dicionário. Docu-série é uma obra geralmente televisual e em episódios de caráter informativo, didático ou de divulgação, série documental. Exemplo, docu-série sobre filmes, né? Com esse avanço aí dessas coisas tipo Netflix, né? Esses streams, tem muita docu-série agora, né? Não sei a partir de quando essa palavra foi criada, mas ela existe, docu-série. Então, docu-série pegaram o quê? Pegaram a palavra série e a palavra documental e juntaram, né? Juntaram essas duas palavras formando uma terceira palavra que é a palavra da nossa questão, docu-série. E o que foi que aconteceu aqui? Houve aqui o processo de composição. Esse processo de composição ele existe de duas formas. Vamos ver aqui, Processos de composição. Os processos de composição de palavras envolvem mais de dois radicais de palavras, sendo classificados em justaposição e aglutinação. Na justaposição, eu vou unir as duas palavras, né? Na união dos termos, os radicais não sofrem qualquer alteração em sua estrutura. Exemplo, guarda-chuva, abre latas. Então, eu pego a palavra do jeito que ela tá e junto, né? Só faço juntar as duas palavras. Já na aglutinação, pelo menos um dos radicais vai sofrer alteração. Pelo menos um dos radicais sofre alteração, que é o caso da nossa palavra docu-série, né? Juntou lá a série, juntou o documental com série, formando uma terceira palavra, mas houve lá perda de letras, né? Um exemplo aqui, planalto. Eu tenho a palavra plano mais a palavra alto. Veja que aqui, esse O, ele foi perdido, né? Eu juntei aqui, o plan, né? O plan e o alto. Então, formou aqui o planalto. Houve a perda de uma letra aí, Aqui no docu-série, também houve uma perda. Eu tenho aqui série, né, série. Mas aqui a palavra documental só usou essa primeira parte, É o item de composição por aglutinação, já que houve alteração da palavra, tá? Uma questão no texto ocorrem as palavras indiferença e inconsciente. As palavras mencionadas têm em comum em seus processos de formação. Então, veja que nas duas palavras eu tenho o in, antes do radical, né? Antes da palavra aqui, eu tenho o in. Então, se está antes, é o que? Prefixo. Se está depois, antes prefixo, depois sufixo, né? Então, eu tenho aqui a inserção de um mesmo prefixo. Esse prefixo in, ele dá uma ideia, né? Geralmente, ele dá uma ideia, um sentido de negação. Então, diferença. Então, indiferença, não faz diferença, não tem diferença. Inconsciente, né? Não tem consciência. Se eu coloco infeliz, feliz, infeliz não está feliz, né? Então, ele dá uma ideia de negação, certo? Um outro exemplo, inacabado. Inacabado, algo que não está acabado, né? Então, o in dá essa ideia aí de negação. Próxima questão, o vocábulo sublinhado em considera um equívoco o uso desse termo linguagem neutra, linhas 10 e 11, foi formado por. Então, a questão quer saber, né, sobre essa palavrinha aqui. Qual foi o processo aqui de formação dessa palavra? Aqui nessa palavra, nós tínhamos o verbo usar. Foi retirado essa terminação verbal e foi acrescentado o O. Então, aqui o verbo virou um substantivo, né? Então, eu tive aqui uma derivação regressiva. O gabarito é a letra D. Um outro exemplo, beijar. Eu tenho aqui o verbo beijar. Eu tiro aqui essa terminação verbal, né? O ar. E coloco o O, formando o substantivo beijo, tá? Então, esse tipo aqui de formação é uma derivação regressiva. Vamos ver aqui os outros itens que a questão trouxe, né? A conversão. A conversão, ela também é pode ser chamada de derivação imprópria. A derivação imprópria é quando a palavra muda de classe gramatical. Por exemplo, na frase, o saber
não ocupa lugar. A palavra saber é um verbo, né? Tenho aqui o verbo saber. Mas nessa frase, aqui, o saber virou o quê? Essa palavra substantivo. Acrescentei aqui o artigo o, né? Antes do verbo. E o verbo se transformou num substantivo. Então, aqui a palavra não sofreu nenhuma alteração. Não coloquei nenhum prefixo, não coloquei nenhum sufixo. Não alterei a palavra. Eu apenas coloquei o artigo e ela mudou de classe gramatical. O verbo virou substantivo. Então, aqui eu tenho uma conversão ou uma derivação imprópria. Na parassíntese ou na derivação parassintética, eu tenho o quê? Um prefixo mais a palavra primitiva mais o sufixo. Tudo isso simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Eu tenho que ter essa combinação dos três ao mesmo tempo. Por exemplo, na palavra envelhecer. O que é que eu tenho aqui, ó? O prefixo em, a palavra primitiva velho e o sufixo ecer, tá? Então, eu tenho, ó, o prefixo em, a palavra primitiva velho e o sufixo ecer. Então, envelhecer. Eu tenho os três ao mesmo tempo, formando uma palavra. Na derivação parassintética, eu não tenho como tirar o prefixo ou o sufixo, porque senão a palavra fica sem sentido. Ó. Eu não tenho a palavra em velho. Se eu tirar o sufixo EC, a palavra em velho não existe, fica sem sentido. E se eu tirar o em e formar só com o finalzinho, ó, velhecer, também não existe essa palavra, tá? Então, na parassintética, na derivação parassintética, eu preciso dos três ao mesmo tempo. Se eu tirar o prefixo, a palavra fica sem sentido. Se eu tirar o sufixo, a palavra fica sem sentido. E aqui gera um pouco de dúvida, um pouco de confusão, porque eu tenho a derivação prefixal e sufixal. Vou colocar aqui um exemplo, ó. Por exemplo, a palavra deslealmente. Aqui gera dúvida, porque às vezes a pessoa esquece e não sabe se essa derivação é parassintética ou é prefixal e sufixal. Como eu expliquei, na parassintética eu preciso dos três juntos ao mesmo tempo, prefixo, palavra primitiva e o sufixo. Na derivação prefixal e sufixal, se eu tirar ou prefixo ou sufixo, a palavra continua existindo. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra desleal, se eu tirar o mente, e tenho a palavra lealmente. Então, se eu tirar aqui o des, eu tenho a palavra lealmente. Se eu tirar o mente, eu tenho a palavra desleal. Veja que aqui, eu tirando o prefixo ou o sufixo, a palavra continua existindo. Na derivação parassintética, a palavra fica sem sentido, não existe a palavra, tá? Então, é essa parte que gera dúvida quando vai resolver questões sobre isso. Então, eu tenho a derivação parassintética e a derivação prefixal e sufixal. Aqui é a derivação prefixal e sufixal, tá? Então, nesse caso aqui, eu não preciso dos três ao mesmo tempo. Eu posso ter só o prefixo mais a palavra primitiva, ou eu posso ter a palavra primitiva e o sufixo, ou os três ao mesmo tempo. Do jeito que eu fizer a palavra, vai dar certo. Outro exemplo aqui de parassintética, a palavra anoitecer. Se eu tirar o A e formar a palavra anoitecer, essa palavra não existe, anoitecer. E se eu tirar o C e colocar só a noite, também não dá certo. Dá certo separado, né? A noite, né? Aqui, ó, é diferente de a noite, né? A noite junto assim, não existe essa palavra, tá? Então, se eu tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra não dá certo, não existe. Quando eu tiro um ou outro e dá certo, eu tenho derivação prefixal e sufixal. E o último item que a questão trouxe para a gente foi a abreviação. Na abreviação, eu vou reduzir a palavra, formando uma nova palavra. Por exemplo, motocicleta. Motocicleta. Eu tiro aqui o cicleta e formo uma nova palavra que é moto, né? É muito difícil alguém falar motocicleta. Geralmente a gente fala moto. Outro exemplo, fotografia. Fotografia.
Então, eu tiro aqui a grafia e falo foto, né? É muito difícil alguém falar fotografia. A gente fala foto que é menor, mais rápido, né? Foto, vamos tirar uma foto, vamos... Em alguns lugares falam vamos bater uma foto, em alguns lugares falam vamos tirar uma foto, tá? Mas a palavra original é fotografia. Cinema, cine, automóvel, auto. Então, tem vários exemplos aí de abreviação. Próxima questão, referindo-se à formação das palavras, relacione a coluna 1 com a coluna 2 e marque a alternativa correta. Então, eu tenho aqui os itens da coluna 1 e os itens da coluna 2. Então, vamos relacionar. Aqui no primeiro item, né, o item A, eu tenho a derivação prefixal. Então, eu tenho as palavras, ó, espaçoso, infelizmente, empalidecer e incapaz. Aqui em incapaz, eu tenho o prefixo in, né, que é aquele prefixo, como eu falei anteriormente, que dá uma ideia de negação. Então, capaz, incapaz, que quer dizer não capaz, né? Não tem capacidade, incapaz. Então, tem uma negação. Então, tem um sentido negativo. Então, aqui a gente fica com o A4. O próximo B, sufixal. Então, veja que na palavra espaçoso, eu tenho a palavra primitiva, né, espaço, e tenho o sufixo oso. Então, B1. No item C, eu tenho a derivação parassintética. Como eu expliquei, né, na parassintética, eu preciso dos três juntos, prefixo, palavra primitiva e sufixo. Então, veja aqui a palavra ó, empalidecer. Eu tenho o prefixo em, tenho o sufixo ec e tenho a palavra primitiva, que é pálido, né? Então, juntando tudo, empalidecer. Então, veja que eu não consigo formar uma palavra se eu tirar o prefixo ou o sufixo, ó. Se eu fizer aqui, ó, empalide ou impálido, não dá. Palidecer, se eu tirar o prefixo em, formar palidecer, ó, não dá certo, né? Então, eu preciso sempre dos três juntos. Então, eu tenho aqui o C3, né, parassintética. E na derivação prefixal e sufixal, veja que eu tenho aqui, ó, o prefixo in e o sufixo mente. E eu consigo formar se eu tirar o prefixo ou o sufixo, ó. Eu tenho a palavra infeliz ou tenho a palavra felizmente. Então, dá certo se eu tirar o prefixo ou o sufixo, né? Consigo formar outras palavras. Então, aqui eu tenho o D2. Então, vamos ver aqui nosso gabarito, ó. A4, B1, C3, D2. Então, gabarito, letra B. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.